Santa em destaque, Dia do Trabalhador, e os trabalhadores do Tricolor tiveram aí um dia de atividades. Teve treino e treino secreto. Moisés Oliveira. Grande Vitor, um abraço a você, um abraço também ao Diego Eduardo, um abraço ao Vinícius, ao Miguel, a todos os ouvintes. Nesta quinta-feira, né, feriado do Dia do Trabalho, do Trabalhador, e de fato hoje teve trabalho, né, para os jogadores do Santa, de olho na partida contra o seu xará, o Tricolor de Natal. E não teve a presença da imprensa, essa movimentação, porque, claro, o técnico Marcelo Cabo está preparando essa equipe para o confronto contra o Santa Cruz de Natal. O detalhe é o seguinte, o Santa, que busca, né, Vitor, a terceira vitória na competição, é o líder do grupo A3 da Série D, com 6 pontos conquistados. O Santa vai buscar a sua segunda vitória fora de casa, né, porque estreou vencendo o 13, e aí o Marcelo Cabo, que por sinal, após a goleada que o Santa deu no Horizonte, o Marcelo deixou claro que, olha, a vitória foi importante, foi boa, mas ainda temos que melhorar. Então, esse é o caminho, e o Santa fez um trabalho hoje fechado à imprensa, de olho nessa partida contra a equipe do Tricolor de Natal, às 3 horas da tarde em Goianinha, pela terceira rodada da Série D. Vitor. Agora vai ter alguma surpresa? A escalação vai mudar? Como é que vai ser, hein, Moisés? Olha, Vitor, dificilmente o técnico Marcelo Cabo vai mexer nessa escalação. Eu aposto que ele vai repetir o mesmo time, né, que venceu o Horizonte por 4-0, tendo ali o Felipe Alves, o Israel, o Matheus Vinícius, o Eurico e o Rodrigues, né? Com o Gabriel Galhardo, o Balotelli e o William Júnior, e no ataque, Thiaguinho, Giovani e o Thiago Galhardo. Dificilmente ele vai mexer nessa equipe, né, para o jogo contra a equipe do Santa Cruz de Natal. Ele ainda não tem um Totti, né? O Totti ainda não está recuperado da lesão que sofreu contra o time do 13, né, na primeira rodada. Teve ali uma lesão no joelho. E ainda aguardo também a situação do Matheus Melo, que também está lesionado. Então, acredito que ele deva, assim, repetir essa mesma equipe que venceu, e venceu bem, né? 4-0, venceu em casa, na presença do seu torcedor. Então, creio que o Marcelo Cabo não vai fazer nenhuma mudança para essa partida, viu, Vitor? Ô Diegão, o que você acha? O Marcelo Cabo tem que dar sequência, repetir a equipe, ou tem algo que ele deveria corrigir, que de repente a troca de uma peça pode ser a melhor opção, Diego? Quando ele falou a respeito de melhoria da equipe no decorrer da Série D, ele se refere não apenas à troca de peças, mas sim da maneira como o Santa Cruz se colocou dentro de campo. Porque contra o Horizonte, para mim, o Marcelo Cabo colocou a equipe ideal. Tá? Mesmo com o Totti de fora, né, o João Pedro começando o banco de reservas, mas tanto o Israel quanto o William Júnior deram conta do recado. E mais, Gabriel Galhardo ao lado de Balotelli não só deu mais sustentação para os zagueiros, como também mais qualidade na série de jogo, né? O Gabriel Galhardo tem um passe muito mais refinado. Então, para você manter a sequência, né, você pegar o Santa Cruz de Natal, eu acho que o mesmo time tá bem interessante. Claro que tem aquela coisa de você mudar a estratégia, dependendo de como o Santa Cruz, que é o adversário do momento, o Santa de Natal, joga, mas por esse esquema que ele colocou contra o Horizonte, pra mim tá bem interessante, tá de bom tamanho e dá pra fazer sim um jogo bom no Nazarenão. A questão talvez aí, Diego, seja adaptar a estratégia para o jogo. E aqui a gente tem que pensar o que o Santa Cruz de Natal, na verdade o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? O que ele tem a acrescentar, o que ele tem a oferecer de diferente em relação aos adversários. Se a gente pensar o que o Santa enfrentou diante do 13, o que enfrentou contra o Horizonte, o que você imagina que essa equipe tem de diferente e que o Santa vai ter que se adaptar então, Diego? Não é tão diferente com relação à formação do grupo, né? Porque tanto o Horizonte quanto o Santa de Natal tem uma equipe muito local, né? Com muitos jogadores da região, salvo um atleta ou outro que se destaca, né? O meio-campista ítalo, o Hudson, que tem 34 anos, atacante, que já teve passagem aqui no futebol de Pernambuco. Tem também o Filipinho, né, meio atacante também, de muita velocidade, né, 27 anos. Mas é uma equipe que tem uma média de idade até relativamente baixa. Então é claro que para poder enfrentar o nosso Santa Cruz, o Santinha vai colocar uma equipe com um estilo de jogo muito rápido, tendo o Hudson como referência, um jogador mais pesado, mais paradão, mas em compensação
tendo meias de boa habilidade, né? No caso do Ítalo, o Filipinho também, que é versátil, né? Joga de meio atacante. E o técnico Eugênio Gomes sabe muito bem disso, né? Ele que é um técnico novo, né? Só tem 30 anos, no máximo 30 anos. Então, o nosso Santa, vai ter sim uma equipe muito disposta dentro de campo. Claro que tem algumas limitações técnicas, isso é um fato. Mas jogando no Nazarenão, mesmo com pouquíssima torcida, mas venceu o Souza por 1-0. O Souza que é um candidato também à busca por uma das vagas da próxima fase. Então o Santa vai ter pela frente um time rápido, um time que marca forte, mas tem essa média de idade baixa e o Santa Cruz pode se aproveitar quanto à questão da experiência. Uma outra coisa que de repente favoreça o nosso Santa, como disse aí o Diegão muito bem, é esse fator torcida, né, Moisés? Porque o estádio é acanhado. Isso. E devemos ter aí uma boa presença de tricolores pernambucanos lá para acompanhar o jogo, né? Exato. O Miguel já vinha trazendo aqui que a carga de ingresso, na capacidade ali do Nazarenão, era ali a carga que foi liberada foi de 3.800 ingressos. E aí, se você levasse ao pé da letra, era 10% para o visitante. 10% para o visitante é 380 ingressos. Aí, a gente foi buscar informações agora à tarde com a assessoria de imprensa do Santa Cruz de Natal para saber quanto seria liberado para a torcida visitante. E eu recebi a seguinte resposta. Olha, a nossa equipe é uma equipe jovem e, claro, que se pensando também no dinheiro, na arrecadação, que a gente sabe que é muito importante, foi liberado para a torcida do Santa 2.500 ingressos. Ou seja, o público maior será de Pernambuco, será o torcedor do Santa. E para os donos da casa, 1.300 ingressos. Então, o torcedor que for a Goianinha e já comprou seu ingresso, por sinal agora há pouco abriu outro lote de ingressos, pode comprar seu ingresso porque essa carga maior vai ser do Santa. Ou seja, 66% terá ali a presença, nessa maioria, da torcida do Santa Cruz, o nosso Santa Cruz. E aí é um detalhe importante, porque o que é que acontece? O Santa Cruz de Natal, de olho, claro, nessa carga, nesses valores, aumentou o ingresso em 100% em relação ao último jogo contra o América. Vendeu para o primeiro jogo da Série D, o valor do ingresso custou R$40 inteira e R$20 meia. Já para o Santa Cruz, o ingresso saiu de R$40 para R$80 inteira e R$40 meia. Ou seja, um aumento de 100%. O fato é que o Santa terá essa carga maior de ingressos. 2.500 ingressos foram liberados para a torcida do Santa Cruz. E aí os donos da casa vão ficar com 1.300 ingressos. Aí eu falei assim, o nosso Santa Cruz, porque são dois Santa Cruz, né? Quando eu falo nosso é porque é aqui de Pernambuco e a gente vai ter que destacar. Mas, e o detalhe, viu, Vitor, que lá também é tricolor, né? É o tricolor de Natal. Aí, se prepare, viu, amigo? Mas essa é a quantidade de ingressos que o Santa terá, no caso o torcedor do Santa terá, para estar presente no Nazarenão, em Goianinha, Vitor. Pesou, né, cara? 100% de aumento de um lote para o outro? Que coisa, hein? E tá distante do dia do jogo. Não, né? E a torcida tava reclamando, né? Porque quando fez a comparação com o valor do ingresso comercializado para a partida contra o América de Natal, aí teve um aumento de 100%, né? Porque saiu de R$40 para R$80 inteira e 40 meia, né? Então, de fato, a torcida do Santa tava enchendo lá as redes sociais do Santa Cruz de Natal falando, rapaz, vocês aumentaram demais o ingresso. Enfim, os donos da casa, então eles põem o valor que entendem, né, Vitor? Eu não duvido da torcida do Santa de jeito nenhum, viu, Diego? Agora ficou mais salgado, né? Que você vai ter que contar o preço do ingresso, o deslocamento, então você tem alimentação para ir e para voltar, então fica um tanto mais caro. Ainda assim, acho que vamos ter um bom público, viu? Uma boa presença de torcedores do Santa, a exemplo do que aconteceu no jogo lá em Campina Grande. Em Campina Grande, acho que nós tínhamos ali, no mínimo, 1.500 pessoas, né, Diego?
Ah, sim, com certeza, Vitor. O pessoal do Tricolor do Arruda vai fazer bem seu papel. Agora, eu fiquei surpreso com a divisão dos ingressos, porque o Santa de Natal vai ter 1.300. Eu duvido que vão chegar 1.300 torcedores para apoiar a equipe potiguar, porque o Santa Cruz não tem torcida. Não tem torcida. Se fosse 3.000, 3.200 para o nosso Santa Cruz, eu não tenho dúvidas de que todos os ingressos seriam vendidos. Agora, 1.300 para os times da casa, né, para os donos da casa, eu acho até um exagero, porque o Santa não consegue juntar público. Para vocês terem uma ideia, Santa Cruz e Náutico, pela Copa do Brasil, foi no Frasqueirão, né, no campo da ABC. Público, 336 torcedores. Seria muito menos se não tivesse espaço para a torcida do Náutico. Então, vocês peguem isso como exemplo. O Santa Cruz não consegue trazer tanto público, né? O time de Natal é uma equipe nova, uma equipe que não dá para concorrer com o ABC e América. Então, na certa, o nosso Tricolor do Arruda, para onde quer que vá, vai ter uma boa presença de público. Pois é. Bom, Moisés, vamos também falar sobre o Marcelo Cabo. O que ele pensa para esse confronto? Você falou sobre a escalação, mas algo mais que ele tenha comentado sobre estratégia, sobre o que espera do ambiente da partida, essa questão de torcida, se alguém já fez apelo para a torcida comparecer? O que a gente sabe aí sobre a cabeça do técnico Marcelo Cabo para esse duelo de sábado? Ô Vitor, veja, não houve nenhuma campanha convocando a torcida para ir até Goianinha. De fato, isso não aconteceu durante a semana. Isso aí é uma coisa orgânica que o torcedor, inclusive, tem vários torcedores que acompanham aqui nas redes sociais, no Instagram, mandando aí, olha, divulga aí que vai ter a caravana, R$ 140, saindo daqui para Goianinha, ou seja, o pessoal está se organizando de forma orgânica. O técnico Marcelo Cabo, ele deixou isso muito claro na coletiva de imprensa após a vitória, que o time precisa, ele entende que o time tem que melhorar, mesmo que vencendo por 4-0. Os jogadores, principalmente o Thiaguinho, né, ele falou que a importância, né, de Marcelo Cabo, desde a sua chegada, a confiança que ele passou para o Thiaguinho, ele disse que está melhorando a cada dia, né, participando, dando assistências, também tem sido comemorado pelos atletas, em especial o Thiaguinho. E aí é o seguinte, você vai enfrentar um campo complicado, né, um gramado ruim, pesado para essa partida. Eu estava até observando algumas imagens e o gramado não é muito favorável. Então, o Marcelo Cabo acho que está atento a isso, porque o time do Santa é muito técnico, o Diego pode falar melhor. Mas não houve nenhum vídeo, nem nada relacionado a convocando a torcida para estar presente lá em Goianinha no sábado. Agora, um detalhe importante, né, que eu já vou, antes de eu entregar para você, vou trazer a programação de amanhã. O Santa faz um trabalho amanhã, né, no Arruda, o sinal vai ser liberado para a imprensa vai poder acompanhar esse trabalho, esse treino, e viaja à tarde, né, após o almoço. O Santa não conseguiu encontrar um hotel em Goianinha. O que é que vai acontecer? O Santa vai ficar em Natal e no dia do jogo viaja para Goianinha. Foi confirmado pela nossa equipe aqui, com a assessoria de imprensa do Santa, e esse será a logística. Santa viaja após o almoço, né, a delegação, fica em Natal, na capital, e no dia do jogo viaja para Goianinha, porque fica a cidade antes de chegar em Natal, né? Então o Santa volta para Goianinha, local da partida entre Santa Cruz de Natal e o Santa Cruz aqui, o tricolor do Arruda. Vitor. Ô Diegão, e pra gente concluir aqui, falar um pouco sobre o grupo do Santa, né, o grupo A3. Um dado momento aqui a gente estava discutindo sobre classificação e o Santa já tem 6 pontos, vai jogar contra o Santa lá do Rio Grande do Norte. Se o Santa Cruz vencer, vai a 9 pontos. Se a gente olha aqui os demais jogos, Central e América tem 4 pontos cada um, estão na segunda e terceira colocações. Se a gente tiver aqui um empate entre essas equipes, eles param com 5 pontos e o Santa, se chegar a 9, vai abrir 4 de vantagem para esses dois que estão imediatamente abaixo. 13 e Souza estão lá embaixo, não? Souza com 1 ponto, 13 com nenhum. Eles vão se enfrentar no Amigão. Esse jogo aqui deve ser de alta rotação e de muita disputa, né? E o Ferroviário
que está na quarta colocação com 3 pontos, vai jogar com o Horizonte, outro pressionado, que inclusive depois da goleada sofrida contra o Santa, teve o técnico demitido. Ou seja, ao final dessa rodada aqui, Diegão, não seria difícil imaginar que o Santa pode abrir vantagem sobre os rivais e ficar de uma maneira confortável nesse grupo, na primeira colocação, já com no mínimo 4 pontos para quem vem abaixo dele. Isso seria de muito bom tamanho, Vitor. Aliás, se o Santa Cruz alcançar essa vitória contra o Xará, vai ter a sua melhor marca, o seu melhor início no histórico da Série D. Porque o melhor que ele conseguiu, né, dentre os inícios, foi em 2023, na última participação, que ele venceu as duas em casa, né, venceu o Iguatu e o Campinense e perdeu para o Potiguar de Mossoró. Ele conseguiu 6 pontos em 3 jogos. O Santa agora já tem 6 e pode muito bem conseguir mais 3 e se isolar na liderança, né? O futebol do Santa Cruz contra o Horizonte foi uma prova disso. Até estava comentando com alguns amigos, né, no jogo do domingo, em que a tabela do Santa Cruz no momento ela está mais acessível. Acessível por conta do jogo contra o Horizonte, que eu considero que é um azarão do grupo, e esse jogo contra o Santa de Natal, que eu também considero um outro azarão. Venceu o Souza, que para mim é um candidato à briga por uma das vagas. Só que perdeu para o Ferroviário, que é uma equipe forte no grupo. Então, não é de se esperar que o Santa, o nosso Santa, vai conseguir fazer um jogo abaixo. Não, eu acho que isso não vai acontecer. Deve ser, sim, um favoritismo mantido até o sábado. Só que, claro, respeitando o Santa Cruz de Natal por conta dos pontos fortes que tem, apesar de ser uma equipe modesta. Mas é muito possível disso acontecer, Vitor. Chegar no fim da terceira rodada e ter uma boa vantagem em cima dos demais times. Deixa eu trazer aqui rapidamente uma informação, porque ontem o Sport e o Náutico divulgaram, né, ali os seus balanços, né? No caso, o balanço da temporada do ano passado. O Santa ainda não divulgou, né, Vitor? Esse balanço referente ao ano de 2024. Vale ressaltar que esse balanço ele é obrigatório se divulgar até o dia 30 de abril, então o Santa já passou dessa data. Da Lei Pelé, né, 9.615/98. Essa é a lei que diz que todos os clubes eles precisam divulgar ali a demonstração das suas contas. Então o Santa ainda não divulgou, né? A gente está aqui aguardando, né, a expectativa para que o Santa divulgue. Agora isso não é incomum, porque no ano passado isso aconteceu e esse ano volta a se repetir. Então o Santa não divulgou ainda o seu balanço financeiro referente a 2024. O prazo foi até o dia 30 de abril, ou seja, até ontem, e o Santa ainda não divulgou, então a gente precisa aguardar os próximos dias, ou até mesmo as próximas horas, para ver se o Santa vai divulgar esse balanço. Lembrando que o Santa está nesse trâmite aí da SAF, o presidente até prometeu que vai divulgar todo o cronograma, né, para ter essa questão da SAF, né, assinar a SAF, mas o balanço financeiro não foi divulgado ainda.